Marco Zero, capítulo 1. Jogando merda. Não existe tal coisa como ego, apenas dados, dados, dados. Dr. Ihalakala Hewlin. Eu entreguei o manuscrito de Limite Zero ao editor durante o segundo seminário Limite Zero, realizado em Maui, no final de 2006. Foi uma época divertida para mim. O livro basicamente se escreveu. Eu o escrevi em 2 semanas, o que é surpreendente. Outros livros meus levaram meses e até anos para serem concluídos. 2 semanas? Isso é um milagre. O Dr. Hewlin, meu coautor, o aprovou após ler apenas algumas páginas. Ele disse: "O divino está dizendo que está bom." Fiquei orgulhoso. E por que não? Eu não tinha ideia de que o pior estava por vir. Durante aquele segundo evento, o Dr. Hewlin me disse que quando o livro saísse, iriam jogar merda no ventilador. Eu não sabia o que ele estava se referindo, mas não me preocupei. Sentia-me guiado e protegido. Meu espírito se encontrava radiante e minha confiança estava lá no alto. Eu continuaria a purificar. Nenhuma merda me perturbaria. Eu estava errado. Na primeira noite do seminário, pouco antes do jantar de apresentação e cumprimentos, recebi um telefonema zangado de uma autora e professora espiritual que eu idolatrava. Ela havia endossado o manuscrito do livro que lhe enviara, mas aparentemente não o tinha lido. Depois de fazê-lo, fez algumas objeções, uma das quais era o fato de eu tê-la incluído, embora sem identificá-la. Quando ela se reconheceu, passou a me odiar por isso, e me ligou para ler o ato de revolta. Eu não tivera a intenção de ferir, era uma parte que falava como pessoas bem-sucedidas possuem um ponto fraco e atraem o caos. Eu a usei como exemplo, mas sem dizer seu nome. Fiquei surpreso por seu rompante, já que frequentemente usava seus desafios de vida em seus próprios livros. Não era segredo, mas as pessoas projetam suas inseguranças e significados em tudo, incluindo livros. Ela viu algo que não gostou e, em vez de assumir total responsabilidade pelo que viu, que é exatamente o sentido do Ho Oponopono e de Limite Zero, ela descarregou em cima de mim. Pelo fato de que eu era e ainda sou seu fã, isso magoou muito. Reescrevi parte do livro a excluindo, mas a dor permaneceu. Mais tarde liguei para ela e resolvi a questão, mas fiquei abalado com tudo. Como isso aconteceu? Se isso era o que o Dr. Hewlin previa e o livro ainda nem havia sido publicado, o que vinha pela frente? Se ao menos eu soubesse... A merda foi claramente jogada no ventilador. Quando o livro saiu, ela realmente começou a voar. Como mencionei na introdução, pessoas que nem tinham lido o livro, já que não havia sido publicado, o condenavam e também a mim. Diziam que eu tinha inventado tudo, tanto o Dr. Hewlin quanto a história de como ele havia ajudado a curar os pacientes do hospital psiquiátrico de criminosos doentes do Havaí. Alguns condenaram o livro como sendo incompleto e outros me criticaram por não revelar todos os segredos de um seminário Ho Oponopono. Fui acusado de tentar inserir meus outros produtos no livro. Alguns disseram que se o Dr. Hewlin fosse real, certamente seria louco. Foi no mínimo espantoso. Como um livro podia incitar tantas pessoas à explosão como Dinamite, principalmente um livro não apenas escrito com amor, mas ensinando amor e perdão? Ao mesmo tempo, milhares de pessoas que leram o livro estavam se transformando. Eu recebia ligações, cartas e e-mails de gente verdadeiramente grata. Eles encontravam esperança, cura e salvação. Era gratificante, mas as flechas em minhas costas doíam. Ficaria pior antes de melhorar. Tenho um amigo querido, um homem a quem dei consultoria, assisti, ajudei e inspirei. Ele vinha sofrendo financeiramente e tinha poucas habilidades comerciais online, mas eu gostava dele, de sua criatividade e do seu senso de humor, e vi um potencial para ajudar e trabalhar com ele. Eu dei tudo, sem cobrar nada, para ajudá-lo a se levantar. Ajudei-o a criar um comércio online e uma mala direta. Ajudei-o com produtos e marketing. Eu o pagava para me auxiliar em eventos especiais, mesmo quando eu perdia dinheiro para fazê-lo. Ele ficava grato e demonstrava frequentemente me dando um beijo no rosto ao sair e dizendo: "Joey, eu te amo." Então eu o convidei para ir à Rússia em 2009. Ele ganhou uma viagem de primeira classe e eu ganhei companhia. Também concordou em me ajudar nas apresentações, porque falar por muitos dias pode ser exaustivo. Era uma situação em que todos ganhavam. Embora ambos tivéssemos temores quanto à Rússia, por conta de todas as histórias de ataques nucleares que ouvimos quando éramos jovens e por falar em dados,
Fizemos nossas malas, respiramos fundo e fomos para o outro lado do planeta. A Rússia não foi nada de passeio. A agenda era cruel, quase torturante. No instante em que pousamos, fui levado diretamente a um programa de televisão em Moscou, sem tempo para tomar banho ou fazer a barba. Fiquei perplexo, sem palavras. Devido ao contrato, sabia que tinha de fazer tudo o que os russos me pedissem. Então fui ao programa de TV. Mais tarde, naquela mesma noite, autografei vários livros durante horas em uma livraria. O itinerário foi implacável pelas 2 semanas seguintes. Embora meu amigo estivesse lá para me apoiar, frequentemente ficava em seu quarto e dormia, enquanto eu saía e continuava a falar, apresentar, dar entrevistas, autografar livros e mais. Isso não me incomodava. Eu ficava aliviado por ele descansar um pouco. Ele merecia. Até deixar a Rússia foi um inferno. Descobrimos que nossos vistos expiravam antes do fim de nossa viagem. Alguém tinha feito bobagem com nossa papelada. Nossos papéis não estavam em ordem. Dava a sensação de que estávamos em um filme de uma guerra mundial. Foi surreal. Os consulados americanos disseram ao meu amigo para fazer tudo o que for possível para sair do país até a meia-noite. Foi angustiante. Fomos levados por estradas de terra, passamos por postos militares na Rússia, constantemente mostrando nossos passaportes e finalmente deixados numa floresta, na Finlândia, pouco antes da meia-noite, apenas alguns minutos antes que os nossos vistos expirassem. Ainda tínhamos que ir até Helsinki e encontrar novos voos de volta aos Estados Unidos, a um alto custo para mim. E, meu bom Deus, não foi fácil. Mas isso não foi a merda de verdade. Uma vez que chegamos em casa em segurança, meu amigo teve um tipo de surto. Depois de 72 horas de regresso, ele me mandou um e-mail com uma conta inesperada e totalmente fabricada, referente aos 2 últimos anos. Tudo que ele tinha feito de graça, como meu amigo, ou por se sentir em dívida comigo, estava discriminado na fatura. Ele disse que eu lhe devia dinheiro e muito. Eu não pude acreditar. Embora nunca tivesse feito parte do acordo lhe pagar para ir à Rússia enquanto estávamos lá, eu disse que lhe daria algo. Nunca fui pago integralmente pelo meu trabalho no exterior e nossos bilhetes aéreos de volta para casa me custaram $10.000 no último minuto. Mas seu apoio na Rússia me ajudou a sobreviver ao que estava sendo exigido de mim. Como um presente surpresa, eu havia planejado lhe dar um carro que sabia que ele adorava, mas a raiva que ele expressou a mim, menos de 3 dias após nosso regresso, me fez parar na hora. Fiquei pasmo. Aquilo me abalou profundamente. Eu não conseguia entender o sentido de seu comportamento. Tentei encontrá-lo. Liguei para ele. Deixei recado na secretária eletrônica. Eu sentia que, se ao menos nos sentássemos para conversar, poderíamos destrinchar o que estava tão errado. A determinada altura, eu me ofereci para pagá-lo, apenas para trazer paz ao nosso relacionamento. Zangado, ele escreveu: esqueça. Ele continuou a extravasar, escrevendo coisas terríveis ao meu respeito online. Secretamente escreveu para pessoas que eu conhecia, até meus funcionários, tentando fazer com que tomassem seu lado contra mim. Suas atitudes foram maldosas, traiçoeiras e desleais em seu ímpeto sombrio de minar minha reputação. Não há um meio de se recuperar inteiramente da dor dessa experiência. Foi como acordar e descobrir que seu cônjuge foi embora ou morreu. Fiquei arrasado, traumatizado. Como é que meu melhor amigo podia fazer um comportamento tão diabólico e de tanta frieza? Eu não conseguia entender. Isso era tudo por dinheiro? Ele estava jogando fora uma amizade, uma parceria profissional, um pacto espiritual? Tudo isso por dinheiro? Onde estava a espiritualidade? Onde estava o Ho Oponopono que eu o ajudara a aprender? Onde estava o seu coração? A ironia é que foi por causa dele que me interessei pelo Ho Oponopono. Ele tinha lido uma história e visto um livreto e me contara a respeito. Ele não fazia ideia do que era o Ho Oponopono. Achei o assunto interessante e quis saber mais. Então comecei a pesquisar a respeito de onde vinha a história, quem e o que estava por trás daquilo tudo. Acabei conhecendo o Dr. Healing e escrevendo Limite Zero. Pensei que meu amigo entendesse os princípios da responsabilidade pessoal, do amor e do perdão. Afinal, paguei para que ele participasse do seu primeiro evento do Ho Oponopono. No entanto, quando ele se sentiu provocado ou pelo trauma da Rússia ou por alguma outra coisa, não assumiu responsabilidade. Culpou-me e foi além disso. No Ho Oponopono, chamam esse tipo de retaliação de hino, o que significa agir mal intencionalmente com a raiva em mente. É uma das transgressões mais pesadas que se pode imaginar. Ele fez isso comigo. Isso é uma merda e tanto, não acha? Eu purifiquei e purifiquei. Olhei para o meu próprio envolvimento nesse drama, em nível energético, tentando entender como eu o havia traído.
Sei que nossas vidas são entremeadas. Somos uma dança de energia, nada acontece à toa. Meu amigo e eu estávamos compartilhando um programa, um vírus da mente. Fiz o máximo para relembrar tudo que o Dr. Hewlin havia me ensinado, até o ponto de saber que o único caminho é purificar, purificar, purificar. Comecei a sentir tristeza por meu amigo. Comecei a entender que, de alguma forma, ele tinha adquirido um programa que estava tomando sua mente. Eu sabia de suas explosões com a família e amigos. Eu já tinha visto isso acontecer. Só nunca poderia esperar ver isso em nosso relacionamento ou ter isso direcionado a mim. Deu realmente a sensação de que um programa o possuíra e que estava sendo conduzido por aquilo. Queria ajudá-lo, curá-lo de alguma forma. Fiz a purificação incessante para apagar aquilo de mim, torcendo para que apagasse de dentro dele também. Na realidade, o autêntico Ho Oponopono nada tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Se alguém tivesse uma justificativa de se sentir vítima, seria eu. Se alguém tinha provas da traição de um amigo, eu tinha. Ainda guardo nossa troca de e-mails e as mensagens das pessoas com quem ele entrou em contato, provando tudo o que fez em público e secretamente. Outra pessoa poderia usar isso contra ele, mas não o farei. Conforme o Dr. Hewlin me ensinou, não tem nada por aí. Está tudo dentro. Tive que me esforçar a assumir a responsabilidade total por tudo que o meu amigo havia feito. Buscar a programação em mim e em nós que criou, atraiu e manifestou todo esse drama. Meu amigo se mudou para longe, algo que sempre achei que ele tivesse vontade de fazer. Será que criou esse cenário de pesadelo para se liberar do relacionamento profissional comigo? Achei que tivesse problemas financeiros. Será que precisava de um bode expiatório? Se positivo, eu certamente estava à mão. Isso não é para culpá-lo, já que culpa não faz parte do Ho Oponopono autêntico, mas para mostrar como a mente humana se esforça para dar sentido ao que não tem. Não faço ideia se estou certo ou não, mas isso não importa. O que importa é que o Dr. Hewlin estava certo. A merda foi jogada, mesmo, no ventilador. E o que eu fiz para lidar com a crise originada pelo programa em meu amigo e em mim? Nada. Não contratei um advogado, nem uma agência de governo. Isso não parecia amoroso e clemente ou algo parecido com o Ho Oponopono. Embora meu amigo tenha feito coisas horríveis na tentativa de arruinar a minha reputação, o que me magoou ainda mais porque ele não sabia a respeito da inteira responsabilidade da purificação, eu não retaliei. Em vez disso, eu purifiquei. Senti minha dor profunda, a traição, a injustiça e levei tudo ao divino. Usei o mesmo processo que o Dr. Hewlin me ensinara. Assumi a responsabilidade e a situação. Eu não disse nada negativo publicamente e só estou compartilhando a história agora com você por uma lição maior, que virá no instante. Trouxe o drama para dentro e foi onde purifiquei. Também utilizei uma forma avançada de Ho Oponopono que irei compartilhar com você mais adiante nesse livro. Foi uma combinação de todos esses métodos que permitiu finalmente liberar a energia das minhas percepções sobre o meu ex-amigo. O drama cessou. Ele parou com a campanha difamatória, a poeira baixou. A vida prosseguiu. Os negócios continuaram como habitualmente, apenas sem ele em minha vida. Sinto falta do relacionamento afetuoso que tínhamos, mas prefiro ser livre a ser desvairado. O interessante é que ele entrou em contato comigo enquanto eu estava escrevendo este livro para me perguntar se eu dividiria a liderança de um Ho Oponopono com ele. Seria um sinal de que minha purificação teria funcionado e agora estávamos em paz? Sim, mas eu declinei a oferta. Ele era parte do passado e eu tinha purificado e aberto mão. Eu o amo, perdoo e lhe desejo bem, e sigo adiante. Qual é a maior lição aqui? Por favor, entenda que nada desse drama foi culpa do meu amigo, e nada foi culpa minha. Ninguém deve ser culpado. A causa foi um programa. Isso é o essencial ao que se ater. Assumi total responsabilidade pelo programa que tomei ciência em mim mesmo. Conforme me purifiquei daquele programa, a situação se resolveu. Essa é a primeira lição a se obter. É o motivo para que eu tenha dividido essa história com você. Até para autores e gurus, tudo se resume à prática do Ho Oponopono para purificar programas, lembranças e outros dados, para voltar ao estado de amor puro. Como o Dr. Hewlin costuma dizer, só estou aqui para purificar. Como você vai aprender nesse livro, a vida sempre irá lhe apresentar desafios. Essa é a natureza da vida. O passe livre para sair da prisão é a prática do Ho Oponopono. À medida que você disser as 4 frases, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado,
Apaga os programas e crenças dos quais não tem ciência, facilitando a sua aventura pela vida. Quanto mais você purifica, mais dados são apagados e mais perto você chega da divindade ou do zero. Mas é realmente tão fácil assim? Sempre funciona? Por que a vida frequentemente parece ficar pior antes de melhorar? Fique comigo e vamos mais fundo nessa aventura.